Imagine um homem solitário, cercado por profetas bajuladores, encarando um rei poderoso com uma mensagem dura, impopular e extremamente perigosa. Esse homem é Micaías, o profeta pouco mencionado, mas com um papel crucial na história bíblica de Israel. Ele aparece em um dos momentos mais tensos da Bíblia, quando o rei Acabe planeja uma guerra contra Ramote Gileade. Enquanto centenas de falsos profetas garantem vitória, Micaías surge como a única voz dissonante. E essa voz não era só diferente, era a voz da verdade. Ele sabia que falar contra o rei poderia custar-lhe a liberdade ou até a vida, mas ainda assim, decidiu seguir a vontade de Deus. É nesse ponto que a coragem de Micaías brilha como uma tocha em meio à escuridão da manipulação e da mentira. Essa é a história de um profeta que não se dobrou ao sistema, que não vendeu sua mensagem e que nos ensina, até hoje, o que significa ter fidelidade inabalável. A história de Micaías está registrada em 1 Reis 22 e em 2 Crônicas 18. Nesses capítulos, o rei Acabe de Israel se une ao rei Josafá de Judá para atacar a cidade de Ramote Gileade. Mas Josafá, antes de ir à guerra, pede que consultem ao Senhor. Acabe então reúne cerca de 400 profetas, todos dizendo o mesmo: vai à guerra, Deus te dará vitória. Josafá, desconfiado, pergunta se há mais algum profeta do Senhor que possa ser consultado. É aí que Acabe menciona Micaías, dizendo: há ainda um homem, mas eu o odeio, porque nunca profetiza o bem a meu respeito, mas somente o mal. Essa frase já mostra o tipo de relação que Micaías tinha com o poder. Ele não era um profeta de conveniência, não buscava agradar reis, e sim obedecer a Deus. A tensão cresce. Micaías é chamado e, antes de se apresentar ao rei, um mensageiro tenta convencê-lo a dizer o mesmo que os outros. Mas Micaías responde firme: o que o Senhor me disser, isso falarei. Diante dos reis, Micaías primeiro ironiza: vai e vencerás, repetindo sarcasticamente o que os outros profetas disseram. Acabe percebe o tom e exige que ele diga a verdade. Então, Micaías revela a verdadeira visão: Israel será derrotado e o rei Acabe morrerá. Mas ele vai além. Micaías descreve uma cena celestial em que Deus permite que um espírito de mentira entre na boca dos falsos profetas, justamente para enganar Acabe e levá-lo à destruição. A parte mais impressionante da história de Micaías não é apenas a sua coragem diante do rei, mas sim o que ele revela sobre o mundo espiritual. No momento em que o profeta decide entregar a verdade, ele não faz isso com palavras vagas ou advertências simbólicas. Micaías narra uma visão explícita, profunda e perturbadora do trono celestial. Ele diz ter visto o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército celestial à direita e à esquerda. Em outras palavras, ele teve acesso direto ao conselho divino, uma dimensão espiritual raramente revelada nas Escrituras. E é nesse ambiente sagrado que Deus propõe uma pergunta impactante: quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote Gileade? O silêncio é quebrado quando diferentes espíritos apresentam sugestões, até que um espírito se adianta e diz: eu o enganarei. Deus pergunta: de que maneira? E o espírito responde: sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas dele. O Senhor consente. Sim, Deus permite que um espírito de engano atue. Zedequias, líder dos 400 profetas que falaram a favor de Acabe, ataca Micaías e afirma que Deus fala através dele. Como resultado da profecia de Micaías, essa visão de Micaías nos leva a um território raramente explorado com tanta clareza. O campo de batalha espiritual, onde decisões que afetam reinos e vidas humanas são tomadas. O fato de Deus permitir que um espírito de mentira seja usado para executar seu juízo revela algo que pode ser desconfortável, mas profundo. Deus é soberano até sobre as ações daqueles que mentem. Ele não compactua com a mentira. Ele pode permitir que ela siga seu curso quando isso serve a um propósito, ou como foi o caso com o rei Acabe. Como nesse caso, julgar Acabe, um rei corrupto, violento e idólatra.
Note o coração e escolhas de Acabe, e dos falsos profetas eles escolheram o lado da mentira. É nesse contexto que os 400 falsos profetas de Israel se tornam peças de um plano divino. Eles pensam estar sendo inspirados, talvez até acreditam em suas visões, mas estão sendo usados por um espírito enviado para cumprir juízo. Eles representam a religião corrompida, manipulada pelo sistema, onde a verdade é trocada por conveniência e onde a espiritualidade serve ao poder, e não a Deus. A visão de Micaías escancara isso sem filtros, rasga esse teatro e mostra tudo, como realmente é. Um palco de mentiras, mantido em pé por profetas que se vendem e por reis que querem ouvir apenas o que agrada seus ouvidos. Essa revelação é chocante e levanta questões teológicas profundas sobre o julgamento de Deus e o livre-arbítrio. E quando Micaías termina sua visão, ele não recua, não se desculpa. Acabe, furioso, manda prender Micaías até que ele volte em paz da batalha, ao que o profeta responde com firmeza: Se tu voltares em paz, o Senhor não falou por mim. Micaías não recua, mesmo quando sua liberdade está em jogo. Ele prefere ser preso por falar a verdade do que ser aplaudido por dizer mentiras. O que acontece depois confirma tudo o que Micaías profetizou. Acabe vai à guerra e tenta enganar, o inimigo trocando de roupas com Josafá, mas é atingido por uma flecha ao acaso, mostrando que o juízo de Deus não pode ser evitado. O rei morre e Israel se dispersa, exatamente como Micaías havia dito. Após isso, a Bíblia não menciona mais o profeta, mas o impacto de sua palavra ecoa até hoje. Micaías representa a resistência contra a manipulação da verdade, a coragem de se manter firme quando todos se vendem, e o exemplo de quem não mede consequências para obedecer a Deus. Ele é um retrato do profeta autêntico, aquele que não busca seguidores, mas fidelidade, e sua história nos convida a refletir. Quantas vezes preferimos ouvir o que nos agrada em vez do que é necessário? Quantas vezes calamos a verdade para manter a paz com o sistema? O ensinamento central dessa visão é claro: nem toda profecia vem de Deus, e nem todo profeta que diz "assim diz o Senhor" está realmente falando da parte do Senhor. Os falsos profetas podem estar sinceramente enganados, dominados por emoções, ou até mesmo sob influência direta de forças espirituais malignas. Mas isso não os isenta da responsabilidade. Micaías nos ensina que discernir a voz de Deus exige intimidade com Ele, coragem para ser minoria e disposição para enfrentar a rejeição. É uma advertência viva contra a busca por mensagens agradáveis, confortáveis e convenientes. A verdade muitas vezes dói, mas é a única que liberta. Ele termina com um desafio: se o que eu disse não acontecer, o Senhor não falou por mim. A convicção de Micaías é o selo final de sua autenticidade. E nos dias de hoje, em meio a tantas vozes, tantas mensagens, tantos discursos, é a coragem dele que ainda ecoa como um chamado urgente. Voltemos à verdade, custe o que custar. Micaías enxergou o que poucos conseguem ver: o mundo espiritual por trás da política, da religião e das palavras bonitas. Ele viu um espírito de mentira sendo autorizado a enganar e entendeu que quando o coração humano rejeita a verdade, Deus permite que a mentira se torne o seu próprio juízo. Essa história não é apenas sobre o passado, é um alerta para hoje. Quantos líderes falam o que o povo quer ouvir, mas estão longe da vontade de Deus? Quantos trocam a verdade por aplausos? Micaías nos mostra que a verdadeira profecia incomoda, corrige e confronta, e que mesmo sozinho, vale mais um homem com Deus do que 400 profetas sem ele. Se essa história mexeu com você, se te fez refletir sobre o tempo em que vivemos, inscreva-se agora no canal. Aqui a gente mergulha fundo nas histórias da Bíblia e revela verdades que muitos evitam tocar. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Nos vemos no próximo vídeo.